retornar ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar as questões 204, 205 e 206. Para quem tiver com o livro aí, vamos abrir lá no capítulo 4 do livro 2. O capítulo 4 se chama Pluralidade de Existências. Nós estamos no subtítulo Parentesco, Filiação. Nós vamos terminá-lo na live de hoje. Então vamos lá na questão 204. Lembrando vocês, rapidinho antes da gente começar, que nós vamos finalizar o volume 4 do Filosofia Espírita. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Para quem ainda não conhece, para quem não viu ainda, né? Nós vamos finalizar o volume 3 e 4 hoje e vamos entrar no volume 5 e 6, que é esse aqui, ó. Tá aqui novinho em folha para a gente começar na live de hoje. Lembrando, pessoal, que quem não tem o livro, não tem a coleção, vocês conseguem acessar pelo site o livro dos espíritos comentado.com e lá você acessa questão por questão, tá bom? E porque eu gosto do livro mesmo, de estar com o livro, de sublinhar, de rabiscar, de puxar observação, mas cada um aí a seu gosto, tá bom? Maria do Carmo chegou, boa noite. Todos vocês que estão chegando aí, Maiara, muito obrigado pela presença. Vamos começar então? Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 204. Olha só. Kardec pergunta aos espíritos: já que tivemos várias existências, o parentesco tem sua origem além de nossa existência atual? Então, lembrando aqui que a gente está falando sobre parentesco, sobre filiação, né? Sobre pais, filhos. Como que acontece isso? Como que acontece essa aproximação, né? Essas reencarnações aí onde a gente se reúne ou se reencontra com essas almas, com esses espíritos que nós já caminhamos em outros momentos, né? Então, Kardec pergunta: já que tivemos várias existências, o parentesco tem sua origem além de nossa existência atual? E aí a resposta é muito clara, né? Não pode ser de outra forma. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam a vossas existências anteriores. Olha só, laços que remontam então a essas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós, bem como de certos espíritos que vos parecem estranhos. Então a resposta aqui é bem objetiva, né? Então já mostra que não poderia ser de outra forma. Há sim uma ligação, há sim alguma relação entre nós com a família que nós estamos hoje estagiando aqui na Terra. A sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços. Então, com certeza, pessoal, se a gente pudesse se lembrar, né, se a gente não tivesse o véu do esquecimento aí sobre nós nos lembraríamos dessas relações anteriores. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita inteligência e sabedoria, colocou esse véu do esquecimento para nós, para que nós pudéssemos então recaminhar, né, traçar uma nova etapa com esses espíritos que são os nossos familiares, nossos amigos, aqueles espíritos que estão próximos de nós. Muitas vezes a gente precisa ainda resgatar alguma situação, alguma pendência. Precisamos aprender juntos algo que foi negligenciado ou não foi vivido lá atrás. E Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço, para que juntos a gente possa então aprender a vivenciar as suas leis. Então por isso que ele fala aqui: a sucessão de existências corpóreas estabelece entre os espíritos laços que remontam, muitas vezes, né, a essas existências anteriores que a gente está falando aqui. E aí a gente consegue entender a causa da simpatia e também, às vezes, a causa de estranheza. Então, às vezes, não é um espírito que esteja ali já com a gente há um certo tempo. Pode ter vindo para uma nova experiência, para aprender algo realmente. E a gente sabe que o aprendizado é mútuo, não é apenas uma via. A gente está ensinando, nós também aprendemos muito com aqueles que caminham conosco enquanto família, né? Vamos olhar então lá no último
a última análise que Miramês faz no volume 4, né? Lá no capítulo 51, ligações anteriores. Junto com o texto de Miramês aqui, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta e nessa resposta do livro dos Espíritos. Olha só, o que Miramês vai ajudar a gente a entender então, olha só. Ele vai chamar então de ligações anteriores. Nós vamos refletir um pouquinho de como que acontece, o que são essas ligações anteriores que hoje resultam nesta encarnação e com as pessoas, os familiares que nós estamos reunidos neste momento. Olha só. Ele começa dizendo o seguinte: pertencemos à criação de Deus e estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais. Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quantas vezes a gente pensa, né, que a gente pode viver sozinho, que a gente quer a nossa independência, entre aspas, né? Lê do engano, né? Somos todos irmãos e não podemos viver sozinhos. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, criamos vínculos de amizade ou às vezes de ódio. Isso é processo que se desenvolve entre as criaturas. Se amamos, este é o nosso dever, a nossa finalidade. Então, olha só, dever e finalidade. Então, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, né, esse amor que o Cristo nos ensinou, dever e finalidade. Olha essas duas palavras que vai nos ajudar a entender esse verbo, essa ação na sua verdadeira prática, né? Se amamos, este é o nosso dever, a nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar para o amor se fazer presente nos corações. Então olha só, né, que ele fala sobre o ódio. Se a gente odeia, né, se a gente alimenta esse ódio, esse sentimento tão negativo, tão pesado, tornamos a voltar para o amor se fazer presente nos corações. Então aqui a gente começa a entender, a compreender o quanto o amor é realmente uma necessidade de todos nós. Todos nós temos essa necessidade de colocar esse mandamento maior em ação, em vivê-lo na sua plenitude. Ah, Edu, mas é tão difícil, né? É difícil amar esse amor, como o Cristo nos ensinou. Pessoal, por que é difícil? Às vezes a gente acha difícil. Porque nós ainda trazemos inúmeras dificuldades, inúmeros empecilhos, que pouco a pouco, durante a nossa caminhada, a gente vai se desvencilhando. A gente vai aprendendo a cada encarnação, a cada experiência, a cada grupo onde a gente está inserido, tanto familiar quanto social. Nós vamos aprendendo, nós vamos dando um passo de cada vez. Nós não vamos conseguir de uma vez para outra, de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma encarnação para outra. É um processo onde todos nós estamos caminhando, é um processo onde todos nós estamos sendo assistidos pelo Cristo, assistidos pela espiritualidade maior. A gente para pensar nisso às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? E aí a gente se esquece disso. O apoio, a rede de apoio que nós temos. Que tal a gente lembrar disso hoje? Essa rede de apoio, pessoal, nos ajuda, nos ampara a vivenciar esse amor, para que ele se faça presente nos nossos corações. A gente erra, a gente acerta, a gente tropeça. Eu acho que isso tudo faz parte do nosso processo enquanto espíritos em construção, espíritos em evolução. Mas a gente precisa então entender essas opções que nós fazemos, que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Se amamos, este é o nosso dever, a nossa finalidade, como Miramês coloca para nós. Se odiamos, tornamos a voltar para o amor se fazer presente nos corações. Será que, se conscientemente a gente iria querer uma nova encarnação com essas mesmas pessoas, talvez em uma situação mais difícil, mais penosa, para que a gente possa verdadeiramente amar, aprender esse sentimento maior que o Cristo nos ensinou? Ou a gente começaria agora, com as ferramentas que nós já temos em mãos,
para que a gente possa aprender, para que a gente possa caminhar. É um ponto interessante para a gente pensar, né? Para a gente ver o quanto nós estamos cercados de possibilidades, de ferramentas e também amparados por Deus e pela espiritualidade nesse intuito maior que é viver esse amor que o Cristo nos ensinou. Se nós temos Jesus como nosso modelo e guia, como o próprio livro dos Espíritos nos orienta, como a própria espiritualidade superior nos orienta, então o que está faltando ainda para a gente vivenciar o mandamento maior que ele nos ensinou? É a gente fazer a opção certa, né? A gente, dentro do que a gente consegue, do que a gente já consegue observar de pontos ali, que a gente pode transformar, que a gente pode modificar, é realmente fazer um bom uso desse livre-arbítrio que todos nós temos. Nós podemos escolher. O que nós estamos escolhendo? Talvez quando a gente pensa sobre a família, sobre aquele círculo social onde a gente está, às vezes a gente se entrega à revolta, se entrega às energias densas, negativas. E o que a gente pode fazer para modificar isso? Se amamos, este é o nosso dever, a nossa finalidade. Se odiamos, tornamos a voltar para o amor se fazer presente nos corações. Então nós vamos, se a gente optar por não amar, se a gente optar por alimentar o ódio, alimentar esse sentimento que nos deteriora por dentro, pessoal, como é que nós vamos retornar em outra oportunidade, em uma próxima encarnação, com essa pendência para ser resolvida? E aí? Essa opção também, ela não pode ser da boca para fora, né? Tem que ser realmente uma escolha e uma vivência constante. Então, às vezes a gente pode entender errado também, né? Então eu não odeio, não. Então eu vou amar, eu amo todo mundo. Mas e na prática? E na prática? E na vivência? A gente consegue? É isso que vai contar, é isso que vai fazer diferença, né? Então olha só como só esse primeiro parágrafo aqui já traz tantas e tantas reflexões para todos nós, né? E aí, dando sequência, olha só. Querer dizer ou compreender que somente nascemos em uma só família, em muitas encarnações, é esquecer a universalidade. É esquecer que o amor é força poderosa da vida em todos os despertamentos da criação. Podemos reencarnar em centenas e milhares de famílias. Basta a necessidade de pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Esta é a vida que corre cada vez mais para a frente, iluminando a alma e dando a ela o roteiro de que precisa para chegar às esferas superiores. Olha só, roteiro para se chegar às esferas superiores. O que é esse chegar às esferas superiores? É a própria evolução. É o próprio resultado daquilo que nós vamos plantando e nós vamos definitivamente carregando com a gente, que é a nossa bagagem espiritual. O que nós aprendemos até aqui, pessoal, está com a gente, segue com a gente. O que nós precisamos ainda aprender também está aqui para que no momento certo a gente possa abrir essa caixa de surpresas aí e vivenciar aquelas experiências que vão nos ajudar a desvencilhar de todo aquele ponto negativo, difícil que a gente ainda carrega. Então, voltando aqui um pouquinho, essas esferas superiores é a nossa própria evolução. Então, olha só, esta é a vida que corre cada vez mais para frente, quer dizer, nos dá oportunidades de reencarnar também em outros ambientes, quando nós temos necessidade, para que a gente possa aprender aquela lição tão importante que às vezes, se a gente tiver em um ambiente familiar, no sentido de um ambiente conhecido, nós não vamos conseguir. Então nós também temos a possibilidade de reencarnar em outros ambientes, em outros locais, em outras famílias, que por vezes pode parecer estranha para nós, mas sempre com esse intuito da evolução, do progresso, da lição, da experiência que nós precisamos ainda adquirir para que a gente possa então chegar a essas esferas superiores que ele está dizendo aqui. Quanto é importante, né? Podemos reencarnar em centenas e milhares de famílias.
Basta a necessidade de pedir, desempenhando papéis e aprendendo lições. Então, o que vai contar no final das contas para todos nós é a nossa necessidade maior. Então, por mais que, às vezes, imagine vocês dando um exemplo. Nós estamos lá no mundo espiritual preparando uma nova encarnação. E aí a gente sabe que aqueles espíritos que estão mais ligados a nós já reencarnaram. E aí a gente pensa, nossa, eu queria também ir para aquele lugar, para aquela cidade, para estar com eles, né, e vivenciar uma nova experiência. Mas surge a oportunidade de a gente resgatar algo do passado, ou vivenciar uma experiência que seja mais importante, mais urgente para o nosso espírito em outro local, em outro momento, com outros espíritos. E isso vai fazer realmente maior diferença no nosso processo. Então aqui a gente entende também essa universalidade do amor. Então eu vou apenas amar aqueles seres que são queridos a mim, só aqueles seres que eu já caminho a muitas experiências, a muitas vidas, ou Deus também vai me dar a oportunidade, né? O Pai Celestial vai me presentear com a oportunidade de aprender a amar aquele que é também estranho a mim. É isso que ele está dizendo com relação à universalidade. Querer dizer ou compreender que somente nascemos em uma só família, em muitas encarnações, é esquecer a universalidade. Então, é isso que ele está querendo dizer. A gente pode, então, aprender todos esses valores, esse mandamento maior do Cristo, que é o amor, também naquele ambiente onde, com aquelas outras pessoas que nos parecem estranhos, né? que nós aparentemente não conhecemos. E aí também está mais uma oportunidade da gente aprender, da gente vivenciar o ensinamento maior do Cristo, que é a lei do amor. Olha só que interessante essas reflexões que ele vai fazendo aqui, né? Agora, seguindo aí, pessoal, olha só o que ele vai dizer um pouquinho mais à frente. Queiramos ou não, estamos ligados a tudo que nos rodeia. Queiramos ou não, estamos participando de todos os acontecimentos da humanidade. Cabe a nós, já despertos para a luz, participar ajudando no progresso espiritual. Eis o momento de semear a semente do bem, do amor e da caridade, pois somente colhemos o que plantamos. Então, novamente, né? Esse reforço do que nós realmente plantamos é o que nós vamos colher nesta e nas futuras encarnações. E aí, dando sequência nesse raciocínio, olha só. Não podem existir estrangeiros para nós se moramos na mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Mediante o amor puro, caem todas as barreiras. Desaparecem as línguas diversas que impedem, por vezes, as raças de se comunicarem com mais facilidade. As raças deixam de existir e a cor não é empecilho para que a unidade se apresente na equação do amor. Então, isso que ele fala no começo aqui, pessoal, não podem existir estrangeiros para nós se moramos na mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Olha aí, novamente, ele reforçando a universalidade do amor. Então, a gente vai continuar nessa seletividade, somente eu, somente o meu grupo, somente a minha família, ou a gente vai, de uma vez por todas, entender o exemplo do Cristo, que é estender esse amor a toda a família humana. Não é um ponto importante para a gente pensar? Que amor é esse que o Cristo tentou nos mostrar, tenta todos os dias nos mostrar? Esse amor que não tem barreira, né? Esse amor que não tem dificuldades, né? Não tem limites. Então, apenas a gente se lembrar que todos moramos na mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Então, entender a humanidade toda como nosso irmão. E aí, a gente consegue já? Ou ainda não? A gente só prioriza aquele setor que está restrito a nós, como ele fala aqui mais cedo, né?
Então ele pega e chama a nossa atenção também com relação a isso. Cabe a nós, já despertos para a luz, participar ajudando no progresso espiritual. Eis o momento de semear a semente do bem, do amor e da caridade, pois somente colhemos o que plantamos. Ele faz esse alerta aí para nós. Aqui, né, quando a gente pensa no mundo material, a gente entende muito essas palavras que ele utiliza aqui, né? Não podem existir estrangeiros para nós se moramos na mesma casa. Às vezes aqui na matéria a gente ainda separa muito, né? Os países, as fronteiras, aquele país não recebe pessoas do país vizinho e há uma série de restrições, há uma série de trâmites burocráticos aí que a gente sabe que existem. Isso materialmente falando. E se a gente pensar espiritualmente? E espiritualmente falando, essas barreiras não deveriam cair? Como ele coloca aqui? Mediante o amor puro, caem todas as barreiras. Desaparecem as línguas diversas que impedem por vezes as raças de se comunicarem com mais facilidade. Então, quando a gente pensa no amor, nesse amor puro, na lei do amor que o Cristo nos ensina, caem todas as barreiras. Ah, Edu, mas aquele povo, aquele lugar, aquele país, aquela... E aí? A gente sempre tem um mas, né? A gente sempre coloca alguma barreira, algum ponto. Ah, mas... E aí? Não podem existir estrangeiros para nós se moramos na mesma casa e participamos da mesma família espiritual. Perante Deus nós temos alguma diferença? Nós enquanto filhos? Deus nos enxerga de formas diferentes? Então a falta do amor, pessoal, é isso. Eu estou aqui nesse mesmo parágrafo tentando extrair mais reflexões. A falta do amor, então, ele vai contribuir para que essas barreiras emerjam, essas barreiras fiquem bem superiores ao nosso campo de visão. E aí nós vamos perder mais uma oportunidade de estarmos aqui na matéria para vivenciar o mandamento maior do Cristo. Então a falta desse amor puro, né, de exercer esse mandamento maior, ele nos impede, então, traz inúmeras barreiras e que, se a gente for parar para pensar, para analisar, pessoal, atrasa muito o nosso processo, a nossa evolução. Se a gente se desse conta o quanto isso atrasa, o quanto a gente perde tempo em não amar, a gente talvez faria outras escolhas ou escolhas melhores do que nós viemos fazendo aí ao longo da nossa caminhada. Mediante o amor puro, caem todas as barreiras. Mais uma frase aí pra gente poder deixar marcada aí pra gente pensar. Mediante o amor puro, caem todas as barreiras. Desaparecem todas as diferenças. Olha quantos exemplos aí a gente pode elencar. O primeiro é o nosso maior exemplo, que é o Cristo. E quantos outros exemplos nós vimos caminhar na Terra que nos ensinaram que não existem essas barreiras. Essas barreiras são puramente materiais, são puramente para nos distanciar dessa família espiritual que é a família humana. Então, para a gente pensar, para a gente trazer um pouco dessas reflexões, mediante o amor puro caem todas as barreiras. Imagine um mundo onde não há barreiras. Como é que seria esse mundo? Barreiras que nos impeçam da convivência fraterna, de espalhar o bem, o amor e a caridade por todos os lugares. Como é que seria esse mundo? Tá? Para quem estiver seguindo aí com o livro ou pelo site, lá no penúltimo parágrafo, então, para quem estiver seguindo pelo livro ou pelo site, olha só. As dificuldades inúmeras aos espíritos que dormem são criações deles mesmos. São nascidas do orgulho, do separativismo e do egoísmo. Pessoal, olha esses 3 pontos que Miramês elenca na mensagem. Orgulho, separativismo e egoísmo. O que a gente anda vendo tanto hoje no mundo todo?
infelizmente, né? Então isso são dificuldades que os espíritos criam por eles mesmos, atrapalhando o próprio processo deles. Orgulho, separativismo, né? O que é meu não é seu, você não tem direito, eu não quero, eu sou melhor, eu que mereço, eu quero tudo para mim, né? Eu quero tudo pro meu grupo, eu quero tudo para mim, para minha família, e o outro não tem nenhum direito. Olha o separativismo aí, egoísmo. A gente pensar, olha o nível, como o nível hoje, atualmente, está elevado, desses 3 pontos que ele fala na mensagem, né? Quando descobrirem que viver amando como Jesus ensinou é melhor, a razão irá lhes mostrar o caminho a seguir. Por instinto e intuição, todos nós procuramos a felicidade. Então olha só esse alerta também, né? Quando descobrirem que viver amando como Jesus ensinou é melhor, a razão irá lhes mostrar o caminho a seguir. Então, quando a gente perceber que realmente não existe outro caminho, um caminho seguro, um caminho saudável para nós enquanto espíritos em evolução, em caminhada, em progresso, nós vamos realmente entender que a razão ela vai nos mostrar, vai nos apontar o caminho para a gente seguir. E aí ele fala, né? Por instinto e intuição, todos nós procuramos a felicidade. Por mais que a gente erre, né? A gente tropece, a gente durma durante muito tempo, dormir no sentido de não se atentar para essas questões, todos nós buscamos essa felicidade, né? Talvez de uma via mais certa ou não, enfim, todos nós de alguma forma a gente busca essa felicidade. E aí ele segue aqui: as divisões de povos e de países, de raças e famílias que já não existem de forma tão acentuada vão desaparecendo com o progresso, como é o caso da escravidão do ser humano e a sua venda como animal, o desprezo de raças, os duelos para manter a honra, o holocausto de adultos e crianças para acalmar os deuses e mais inúmeros fatos fáceis de serem verificados. Então ele vai falar sobre o progresso. Então quanto mais a gente progredir, mais a gente avançar, né? Essas divisões elas vão diminuindo, elas vão regredindo. E essas situações que ele traz aqui também como exemplo, elas tendem a não mais acontecerem, porque realmente nós estaremos dando maior vazão ao amor puro, né? Ao amor que o Cristo nos mostrou ser possível viver e praticar mesmo na sua essência. E aí ele termina: estamos nos unindo por lei de Deus em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Então olha só, estamos nos unindo. Então olha só, é um processo, né? Às vezes a gente acha que pode ser até rápido, mas estamos nos unindo, estamos nesse processo. Por lei de Deus, em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Então é mais um ponto aí para a gente poder pensar nesse processo evolutivo enquanto família humana, né? enquanto abarcar todos nós. Então essas diferenças, essas divisões, elas tendem a diminuir. Se a gente parar e pensar, né, a nossa sociedade hoje, ela tem ainda muitas dificuldades, muitas divisões, muitas pendências, muitas coisas a serem solucionadas, a serem superadas. Mas se a gente se comparar hoje com um tempo atrás, séculos atrás, nós vamos perceber uma certa melhoria, uma certa caminhada aí no sentido geral, tá, pessoal? Tô falando assim apenas local aqui do nosso país, da nossa região, de uma forma geral e global. Então é isso que ele está dizendo: estamos nos unindo por lei de Deus em uma grande família universal, onde ninguém se perde e todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Esse ninguém se perde aqui é muito importante, né? A gente se lembra
de Jesus mesmo, né? Enquanto pastor de todos nós. Enquanto uma ovelha estiver desgarrada, estiver fora do rebanho, aquele pastor inconfundível, o pastor sublime de todos nós, que é Jesus, vai em busca dessa ovelha que está perdida, que está desgarrada. Porque, né, ele termina, todos têm o mesmo valor diante de Deus e de Cristo. Para a gente poder sempre se lembrar. Pessoal, sobre a questão 204, é isso então. Deixa eu voltar um pouquinho para ver os comentários aí de vocês. Eu vi que teve alguns comentários. A Fran colocou para nós, já dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Então, fica aí o lembrete dessa música que é tão bonita, né? Serve de alerta que a vida acontece hoje e principalmente quando se trata de amor, união e empatia, precisamos nos esforçar. Precisamos avançar, né? Precisamos realmente tomar a consciência do quanto ainda a gente tem que avançar. E trabalhar também a partir desse entendimento e dessa construção desse raciocínio do quanto ainda nós precisamos avançar, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O João tá aí. Deixa eu voltar um pouquinho. A Sônia comentou com relação, isso acontece quando estamos numa família ao qual parece que não nos encaixamos, né? Quando eu disse que há a possibilidade dos espíritos reencarnarem em grupos que são estranhos, entre aspas, a ele, para que ali ele possa também desenvolver e vencer a prova que ele precisa, né? A expiação também, se for o caso. A Ivanete colocou para nós, para ganhar nossa paz, temos que tomar o amor ao próximo por legenda da própria vida, porque ninguém cruza nosso caminho em vão. Como legenda, que bonito, né? Tomar o amor ao próximo por legenda da própria vida, porque ninguém cruza o nosso caminho em vão. Tudo tem um propósito, né? A gente precisa ter isso muito bem claro para que a gente possa sempre avançar. Não achar que aquela situação, aquela prova, aquela dificuldade vai nos arrebatar, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mistress, Darkness, ótimos ensinamentos. Muito bom que você está aí com a gente hoje. Adriana Alves, muito bom ouvir tudo isso. Obrigado, Adriana, por estar aí com a gente. Acho que só, né, pessoal? De comentário. Isso. De comentário é só isso. Então vamos avançar então para a questão 205. Então nós acabamos aí o volume 4 já, pessoal. Olha que legal. Agora nós vamos entrar no volume 5 e 6. A gente começou lá do volume 1, né, o ano passado, e estamos aí avançando no estudo. Que bacana, né? Antes de ler a questão 205 no Livro dos Espíritos e passar aqui para a Filosofia Espírita, eu queria ler só um parágrafo aqui do prefácio do volume 5. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Volume 5, né? São 2 volumes no mesmo livro, tá, pessoal? Então, volume 5 e 6 no mesmo livro. Então, aqui, volume 5, né? Ele começa aqui. Tem um desenho aqui, bem legal. E aí tem o prefácio que é assinado por Bezerra de Menezes. Eu queria ler só um parágrafo aqui que ele fala sobre o livro espírita, que eu achei muito importante. Antes da gente entrar, de fato, na análise da questão 205. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui. Os livros espíritas ajudam o leitor a crescer, a melhorar. E a obra codificada por Allan Kardec é a base, é o alicerce. Só a gente não deve se esquecer disso, né? Então eu vejo aí, às vezes, muitas pessoas... Claro que a gente tem que ler, a gente tem que raciocinar, a gente tem que refletir sobre muitas coisas. Principalmente as leituras que nós fazemos aí sobre os temas espíritas, sobre os estudos espíritas, mas nunca esquecer da base, que é a codificação. É isso que Bezerra de Menezes está nos lembrando aqui. Os livros espíritas ajudam o leitor a crescer, a melhorar. E a obra codificada por Allan Kardec é a base, é o alicerce.
Seguindo as linhas doutrinárias do codificador, jamais perderemos o caminho do entendimento que Jesus indicou para todos nós. Então, seguindo as linhas doutrinárias que nós temos em mãos, que é a codificação de Allan Kardec, jamais perderemos o caminho do entendimento que Jesus indicou para todos nós. Então é um caminho seguro, é um caminho para a gente sempre recorrer nas dúvidas, nas situações mais adversas, para que a gente possa sempre manter esse ímpeto e essa vontade e esse interesse pelo estudo sério da doutrina espírita, tá bom? E aí logo em seguida tem uma apresentação, que é também assinado por Bezerra de Menezes. Eu quero ler só um parágrafo também, que eu achei bem interessante. Lembrando que esse texto foi psicografado, esse primeiro que eu disse para vocês, em março de 1985, e esse segundo aqui da apresentação em agosto de 1986. Só para a gente ter uma ideia aí do momento histórico que Bezerra trouxe essas informações para nós, essas reflexões. Na apresentação, ele diz o seguinte, só um trechinho aqui. A doutrina dos espíritos prepara na Terra o ambiente que se assemelha aos mundos habitados por espíritos regenerados. Allan Kardec foi escolhido para coordenar essas instruções grandiosas, com várias finalidades, e a primeira delas é fazer reviver a doutrina do Cristo, como nasceu há 2000 anos atrás. Os espíritas, como os discípulos, são os escolhidos pela maturidade para entenderem e levarem à prática esses preceitos que libertam a alma das paixões do mundo. Então, olha só que interessante também a gente analisar, lembrar, né, dessas instruções que Kardec nos propiciou com seu estudo, né, com o seu interesse, com a sua vontade, para que a gente pudesse, então, fazer reviver a doutrina do Cristo como ele nos apresentou há 2000 anos atrás. Vamos nos lembrar disso. Nós, enquanto espíritas, pessoal, nós precisamos nos lembrar que a gente precisa levar à prática esses preceitos que o Cristo nos deixou, né? Para libertar não somente nós, mas também as almas das paixões do mundo. O quanto é importante a gente se lembrar da continuidade da vida, entender desse momento que nós estamos aqui, qual é o objetivo da gente estar aqui. Boa noite especial para a querida Monique que está aí com a gente, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui, Monique. Participe aí com a gente quando você quiser, tá bom? Fique à vontade. Então, olha o quanto é importante a gente entender também, né? Entender e levar à prática esses preceitos que libertam a alma das paixões do mundo. Não somente dos outros, mas nossas também, né? A gente poder sempre se lembrar. Vamos avançar então para 205? Para a questão 205? Qualquer coisa a gente volta então para dar uma olhada aqui no Filosofia Espírita. Olha só, a questão 205 ela tem uma letra A, então eu vou fazer uma leitura aqui e aí a gente retoma para poder ir analisando ponto a ponto. 205. Kardec então pergunta aos espíritos: aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os ultrapassar os limites da existência atual. Então, na verdade, não é uma pergunta, ele só faz esse comentário e aí a resposta, entre aspas, é um complemento. Ela os amplia. Ele está falando, os espíritos estão falando aqui com relação à reencarnação. Ela os amplia, né, os laços de família, mas não os destrói, uma vez que o parentesco é baseado em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, já que em vosso vizinho ou em vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. A gente não pensa nisso, né? E se aquela pessoa, que às vezes a gente, né,
a gente não se interessa, que a gente não se dedica, porque não é ninguém da nossa família, não é ninguém que a gente tem algum sentimento, que a gente tem algum afeto, e a gente simplesmente ignora, maltrata. Olha o alerta aqui. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, já que em vosso vizinho ou vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Às vezes a gente não pensa nisso, às vezes aquele que a gente maltrata, que a gente ignora, pode ter alguma ligação anterior com a gente. E aí? E aí, avançando aqui, 205, letra A. E aí Kardec vai fazer outro apontamento. Essa doutrina diminuiu, no entanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, já que se pode ter tido como pai um espírito que pertenceu a uma raça completamente diferente ou que viveu em uma condição completamente diversa. E aí a resposta, o complemento que os espíritos dão a esse apontamento diz o seguinte: é verdade, mas essa importância é baseada no orgulho. O que a maioria venera em seus antepassados são os títulos, a classe social e a fortuna. O mesmo que se envergonharia de ter tido por avô um sapateiro honesto, iria gabar-se de descender de um nobre devasso. Mas o que quer que digam ou façam, nada impedirá que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vaidade deles. Então olha só que chamada de atenção aqui para nós, né? Deus não regulou as leis da natureza segundo a vaidade deles. Então às vezes a gente acha que a nossa vaidade, nosso orgulho está acima. E não está. Deus não vai regular suas leis, conforme a nossa vaidade, o nosso orgulho. Muito pelo contrário. São leis imutáveis que servem para todos, de forma indistintiva, de forma que não há privilégios e não há favorecimentos. Vamos entrar então no comentário que Miramês faz sobre essa questão 205. Acho que vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais. Olha só. Para quem tiver aí o volume 5 e volume 6, que a gente está começando hoje, lá no capítulo 1, ele vai chamar de Amor Universal. Olha só o que ele vai dizer para nós. A doutrina da reencarnação não se afigura como destruidora dos laços de família, que é o que foi dito na questão 205. Pelo contrário, como lei que vigora em todos os mundos, onde os espíritos reencarnam, alicerça a verdadeira fraternidade, por alimentar o amor universal entre as criaturas. Então nos mostra, pessoal, a importância do amor indistinto. Eu vou amar só a minha família, só aqueles que eu gosto, e os outros eu vou deixar para lá. E aí? A gente não sabe isso. O outro pode ter, e com certeza, às vezes tem alguma ligação anterior com a gente, e aí? A gente vai limitar esse amor e esse afeto somente àqueles que estão próximos a nós? Olha só o que ele vai dizer agora. Cultivar o amor somente entre os ancestrais, oferecer atenção somente àqueles com os quais convivemos, amar só os nossos familiares. A consciência em Cristo nos diz que reforça o egoísmo e o próprio orgulho, não só dos que nos acompanham, como igualmente de toda uma raça. Olha a importância disso, pessoal. Então, cultivar o amor somente entre os nossos ancestrais, oferecer atenção somente àqueles aos quais nós convivemos, amar somente os nossos familiares, a consciência em Cristo nos diz que esse comportamento, que essa visão, reforça o egoísmo e o próprio orgulho. Então, quer dizer, desprezar aquele que eu não tenho ligação, aquele que eu não, teoricamente não tenho nenhuma ligação, e amar somente os meus. E aí? O que a gente está fazendo com esse comportamento? Reforçando o nosso orgulho e
o nosso egoísmo. Então, a minha família, né, o meu filho. Claro que o amor, pessoal, tem que ser dado aos nossos familiares, aqueles que estão próximos da gente. O que a gente está refletindo aqui é essa limitação. Nós limitamos ainda. Por que nós limitamos? Se o Cristo nos ensinou justamente esse amor pela família humana, por que nós limitamos ainda? Que nós ainda não conseguimos entender lá no nosso íntimo todos os seres como a família humana, como uma única família espiritual. Aquela pessoa lá naquele país do outro lado do mundo, né? Aqui do outro lado do mundo, ou então aqui, qualquer lugar bem distante de nós, aquela pessoa que está lá naquele lugar escondido, aquela pessoa faz parte da família humana. Aquele espírito, ele fazendo bem, fazendo mal, sendo feliz, sendo infeliz, qualquer posição que ele ocupe, ele integra a família humana. E aí? Então, amar só os nossos familiares nos reforça o egoísmo e o próprio orgulho. E aí ele segue, olha só, ele continua aqui a reflexão. A lei da reencarnação é divina por eliminar os limites de onde poderemos viver. Negá-la é desconhecer Jesus, que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E acrescentamos, amar a todos e a tudo. Se a criatura vem de Deus, somos todos irmãos na graça e misericórdia do Senhor. Então, a reencarnação, essa possibilidade de a gente reencarnar em vários lugares, em várias situações, em vários grupos, nos ajuda a entender, a eliminar esses limites aí que a gente sempre coloca. Eu vou amar só a minha família porque a minha família é importante, porque a minha família fez isso, a minha família fez aquilo. Se a gente ficar somente nisso, pessoal, nós não nos desenvolveríamos. E a gente vê, principalmente lá no livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec, obra que integra as obras básicas da doutrina espírita, alguns relatos também dessa mudança de cenário para os espíritos. Então hoje eu estou aqui reencarnado no Brasil, nesse estado, nessa cidade, e aí numa vida anterior eu estava encarnado em qualquer outro país aqui, usando o mapa aqui de novo como exemplo, uma família aristocrática, muito rica, muito importante, muito influente. E aí isso vai mudando, porque nós temos essa necessidade de transitar entre essas posições. A doutrina nos ajuda a entender isso. A lei da reencarnação, como Miramês está dizendo aqui, é divina por eliminar os limites de onde poderemos viver, e aí eu até complemento, viver e aprender. Então nós somos levados aos lugares, às experiências, aos grupos, pela nossa necessidade. Então negá-la, como ele coloca aqui, negar a lei da reencarnação é desconhecer Jesus, que nos pede para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí Miramês acrescenta aqui, amar a todos e a tudo. Pessoal, qual de nós hoje, reencarnado no planeta Terra, passando tantas e tantas situações como nós estamos passando, vamos olhar só para a nossa realidade aqui, sem pensar na realidade global, né? Qual de nós já possui essa capacidade de amar a todos e a tudo, como o Miramês está dizendo aqui? Eu não quero generalizar, né? Falar que ninguém, mas muito poucos. E o que está faltando? É a gente realmente entender todos esses pontos que a doutrina vai nos ensinando, vai nos ajudando a lançar luz, a pensar, a refletir e modificar os nossos passos. E aí sim nós vamos alcançar esse amar a todos e a tudo que ele está dizendo aqui. Jesus pediu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele ainda acrescenta, amar a todos e a tudo. Edu, mas eu acho que eu não tenho capacidade, pessoal.
não é ruim a gente entender, a gente pensar, a gente refletir que nós ainda não temos essa capacidade. A gente precisa entender isso para que a gente possa modificar. Para que a gente possa, opa, então peraí. Eu estou inserido nesse contexto, com essas pessoas, nesse lugar, nesse tempo e espaço. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje? O que está ao meu alcance hoje? E é isso, né? Paulatinamente, pouco a pouco, vivenciando o amor dentro da nossa casa, do nosso lar em primeiro lugar, porque não adianta a gente amar o próximo de fora e deixar em casa desejar também, né? Então, são pontos aí pra gente lembrar. Amar a todos e a tudo. Se a criação vem de Deus, somos todos irmãos na graça e misericórdia do Senhor. Então, olha o quanto é importante a gente se lembrar disso. Toda vez que a gente der espaço, der vazão para esse amor puro do Cristo, as barreiras vão cessar, vão cair. E aí, pessoal, a gente quer um mundo com barreiras ou um mundo sem barreiras? Nesse ponto que a gente está falando. Daqui um pouquinho eu vou ler os comentários aí de vocês, tá bom? Deixa eu só andar um pouquinho mais aqui pra gente poder, então, parar e olhar os comentários. O princípio, aí, pra quem estiver seguindo aí, o quarto parágrafo, tá? O princípio das vidas sucessivas nunca destrói os lares. Ele os distende ao infinito e se forma na Terra uma única família para que tenhamos oportunidade de exercitar o amor. Sem a reencarnação, não há condições de se estender o amor além das fronteiras do lar. Então, olha só, a reencarnação também como essa oportunidade de a gente estender esse amor para outros lugares, para outros grupos, para outras pessoas, entender realmente que nós fazemos parte de uma família espiritual, de uma família humana. Que as fronteiras que a gente enxerga, as fronteiras materiais, elas não existem. Elas são criações nossas, né? Com o tempo, as almas vão crescendo e percebendo que precisam umas das outras, mesmo que se encontrem distantes. Basta ao homem olhar o que come, o que usa e o que não foi feito por suas próprias mãos, nem pelos seus familiares e que por vezes vieram de fora de outras nações. Olha a importância da gente entender o outro também, né? A importância do outro. Aquele que está longe, está lá em outro lugar, em outro país. Façamos como o ar e as águas, que desconhecem barreiras de estados e nações, levando o conforto e a alegria onde quer que seja. Imitemos o sol. A sua luz se divide, manifestando saúde e doando vida onde pode alcançar para servir. Olha essa imagem do sol que ele usa aqui também, interessante, né? Imitemos o sol. A sua luz se divide, manifestando saúde e doando vida onde pode alcançar para servir. Então olha o quanto é importante esse exemplo, né? Façamos como o ar e as águas, que desconhecem barreiras de estados e nações, levando conforto e alegria onde quer que seja. Essas missões humanitárias que a gente vê aí, tanto, pessoal, é um exemplo muito claro para todos nós, né? De que o amor sem fronteiras, a fraternidade sem fronteiras, né? Esse mandamento maior do Cristo, enxergando aquele que está lá longe, em um sofrimento tão grande, tão difícil, passando pelas guerras, pelas revoluções, pelas revoltas, pelas ondas de violência, pela fome, pela miséria. E aí um grupo de pessoas saem de seus países, sai do seu conforto, sai das suas vidas ali todas já bem formatadas, para aliviar a dor e o sofrimento do outro que está tão distante. Olha esse exemplo. É o exemplo do sol, né? A sua luz se divide, manifestando saúde e doando vida onde pode alcançar para servir. Então que a gente possa ficar aí atento com esses exemplos que ele deixa aqui no texto. Ar e as águas, que não conhecem as barreiras, e o sol,
que é essa luz que se divide, que ampara todos em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Em tanto leva saúde e leva vida para tantas e tantas pessoas. Que a gente possa tentar olhar esse exemplo aí e trazer para as nossas vidas, né? Deixa eu dar uma olhada rapidinho nos comentários, voltar um pouquinho antes da gente seguir. Camila tá aí, obrigado pela presença, saudades. A Gemolina tá aí também, deixou aqui pra gente um comentário. Muitas barreiras caem quando chega a caridade e ver a vulnerabilidade do próximo. Verdade, né? Muitas barreiras caem. A Regina colocou, não é fácil, precisa de muito estudo, né? Quando a gente estava pensando sobre a importância das reflexões, do estudo e de onde a gente pode, então, caminhar ali para poder, então, minimamente crescer, aprender, evoluir, um passinho de cada vez, né? A Adriana colocou para nós, somos uma grande família universal. Cada reencarnação exercitamos esse amor com vários espíritos, porque o princípio de tudo é aprender a amar indistintivamente, né? E é engraçado a gente pensar, porque a reencarnação, ela nos propicia isso. Enquanto alguns pensam que ela enfraquece os laços, ela não enfraquece, pessoal, ela fortifica. Porque aqueles laços que nós já criamos, que nós já estabelecemos, nós sabemos que são laços inquebráveis. São laços que não vão se desfazer. Então, o nosso objetivo é aumentar essa rede, é aumentar esses laços, é fortificar esses laços cada vez mais. E criar novos laços também, não somente com aqueles que nós já estabelecemos esses laços. Então, para a gente poder sempre, numa perspectiva maior de aprender, de avançar, sempre de avançar. E não só restringir, né? Só ficar ali restrito àquele grupo e aquelas pessoas. E se na próxima reencarnação a gente reencarnar em um país completamente alheio, que a gente nunca teve uma experiência, com pessoas completamente estranhas, entre aspas, a nós, e aí? Não é ali a oportunidade que a gente vai ter também de ampliar ampliar essa rede? Com certeza não seria uma encarnação fácil, eu imagino que não, mas com certeza vai contar aí por nosso arcabouço de experiências e vai fazer com que a gente avance, com que a gente evolua, progrida, né? Deixa eu dar mais uma olhada se tem algum comentário, acho que é só isso mesmo, né? A Ivanete colocou para nós aqui. Não devemos esquecer o nosso dever para com o próximo, que será sempre a nossa caridade maior. Então, mais uma oportunidade a gente se lembrar da caridade, né? Kardec diz para nós tão claramente, fora da caridade não há salvação. E a caridade a gente pode entender. Cada nível evolutivo vai olhar de alguma forma, mas o importante é a gente não deixar de vivenciá-lo na sua essência. E a sua essência, quem nos mostra? A essência da caridade, o próprio Cristo, que é onde nós nos espelhamos, que é onde nós nos miramos como exemplo e guia para todos nós, né? Então fica aí mais uma observação para a gente poder sempre buscar essa referência maior. Pessoal, quando a gente assiste os filmes bíblicos, quando a gente lê as passagens do Evangelho, eu não sei vocês, mas eu parece que eu me transporto para aquele ambiente, para aquela atmosfera, e ali eu tento visualizar aquelas imagens. Quando eu estou lendo, né, a gente imagina quando a gente está assistindo uma cena de um filme, de uma novela, de alguma série, alguma coisa, a gente também ali, a imagem ajuda a gente a absorver aquela atmosfera. E aí a gente percebe tão claramente a mensagem do Cristo, por mais que nós ainda não consigamos aplicá-la na 100% da nossa prática, mas é uma mensagem tão clara, é uma mensagem tão cristalina, é uma mensagem que nos impulsiona sempre a acertar, sempre a avançar. E aí a gente, por vezes,
esbarra em alguns pontos, em algumas situações que fazem parte ainda de nós, mas que pouco a pouco a gente vai se desvencilhando e vai aprendendo a caminhar de uma forma que a gente consiga se aproximar dos ensinamentos do Cristo. A gente tropeça, a gente cai, a gente rala o joelho, né? Mas Deus, como nosso Pai, nos dá a oportunidade da retificação. Entender a reencarnação como essa oportunidade é muito valoroso para nós, porque nós vamos entender e vamos valorizar cada vez mais a oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Por que nós estamos aqui? Por que tem tantas pessoas partindo? Não é uma oportunidade para a gente analisar, para a gente pensar? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos concedeu essa hora, esse momento, esse tempo que passa tão rápido? Por quê? Então, é sempre aquele momento para a gente dar maior significado. Amanhã, semana que vem, mês que vem, talvez a gente não esteja mais aqui. E aí a gente vai olhar para trás e vai pensar, nossa, eu tive aquele tempo todo, eu tive aquela oportunidade, talvez eu não aproveitei da maneira que eu já tinha consciência que eu poderia aproveitar. Então vamos também pensar sobre isso na noite de hoje, tá bom, pessoal? Deixa eu avançar aqui. Ainda sobre a questão 205, daqui a pouco a gente já vai entrar na 206, tá bom? Olha só o que Miramês vai dizendo aqui. Com relação lá a 205, letra A, né, que ele fala sobre a ancestralidade, sobre a importância que a gente atribui aos nossos antepassados, né? Eu descendo da família tal, né, essa família e tal. Olha só o que ele vai dizer. O conhecimento das vidas múltiplas destrói a importância exagerada que dispensamos aos nossos parentes, porque pode nos levar a nascer em vários lugares, percebendo por intuição, na recordação silenciosa, que a vida é amor. Aquele amor não transformado em exigências. Não se vende, nem se compra. Força criadora de harmonia e de paz, trabalhando no soerguimento de todos os caídos por prazer de servir. Então olha só, né? Esse conhecimento da reencarnação vai nos ajudar a entender que aqueles antepassados nossos vieram cumprir a sua tarefa, a sua missão, retornaram ao mundo espiritual e aí vão retornar também à matéria novamente em uma posição completamente diferente, talvez, da última em que estagiaram, para continuar o seu processo evolutivo, um processo contínuo. Então ela vai nos fazer entender essa possibilidade de a gente renascer em qualquer outra posição, devido, claro, levando em consideração a nossa maior necessidade. E a gente vai se lembrar que, na verdade, o que vale, né, na vida é amor, aquele amor não transformado em exigência. Não se vende, nem se compra. Força criadora de harmonia e de paz, trabalhando no soerguimento de todos os caídos por prazer de servir. A gente vai entendendo aí cada vez mais a importância e a necessidade da gente vivenciar a lei de amor. E se aquele familiar retorna, a gente ainda está aqui encarnado? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso às vezes acontece. Aquele familiar desencarna, a gente é muito criança, às vezes a gente é muito novo, e aí a gente bem mais velho, aquele já deu tempo, né, daquele familiar retornar. E aí? O que vai contar realmente não é o amor? Um amor sem exigência? Um amor que não se vende, não se compra? Essa força que cria harmonia e paz? É isso que vai ser mais importante, vai ser levado em consideração. Pessoal, a nossa amiga G que lembrou pra gente, a Gemolina lembrou com relação aos corações. É ótimo ver, né, os corações subindo aqui, que vocês estão acompanhando, estão participando, o assunto está chegando para vocês, mas realmente o coração trava a live, tá bom? Então quem quiser interagir, manda um emoji aí que eu vejo. Mas o coração realmente trava a live, principalmente nesse horário, que é um horário que tem mais gente online, mais gente acompanhando, tá bom?
Então só esse aviso aí pra gente não perder aqui o foco. Lineker Campos diz para nós: o amor sem exigências ainda precisa ser muito trabalhado. A gente sempre exige, né? A gente dá o amor, mas a gente quer algo em troca. Então, quando que a gente vai aprender a simplesmente amar? Simplesmente amar como Jesus nos mostrou ser possível. Sem nenhuma exigência, sem nenhuma expectativa. A gente está um pouquinho longe disso, mas estamos no caminho. Isso é muito importante a gente ter a consciência. A gente está no caminho. Por que a gente não pode se dar o direito, o momento, a situação para a gente refletir e já ir melhorando nesse ponto? Para a hora que a gente retornar ao mundo espiritual, a gente pensar: nossa, essa última experiência na matéria eu consegui um pouquinho. E aí nós vamos ter dado um passo, ou meio passo. Mas já vai ser diferente de quando a gente retornou na matéria, né? Então é isso, a gente tem que ir pensando, tem refletindo, né? A gente é dotado do raciocínio pra gente pensar, pra gente usar, né? Seguindo aqui, olha só. A falsa ideia de sangue real faz muitos negarem a reencarnação. O apego às heranças é embaraço para se crer que nascemos tantas vezes quantas forem necessárias. Contudo, Deus não nos pediu opinião para fazer as leis que correspondem às nossas necessidades de despertamento espiritual. Quem ainda não deseja entender a lei da reencarnação, esteja certo de que o tempo se encarregará dele, e a escola das vidas sucessivas ensinará que essa lei, como dogma divino, é para o seu próprio bem, porque nos ajuda a entender e vivenciar o amor universal. Pessoal, olha a importância da reencarnação que ele está fazendo a gente lembrar aqui. O tempo vai se encarregar de mostrar aqueles que não acreditam, aqueles que não acham que façam sentido, às vezes aqueles que têm essa dificuldade maior. E a escola das vidas sucessivas, que é a própria reencarnação, é para o nosso próprio bem, porque nos ajuda a entender e vivenciar o amor universal. Então, a reencarnação vai ser sempre esse exercício de amor. E aí, será que nota que nós vamos tirar quando a gente retornar ao mundo espiritual? Quando a gente perceber que essa prova, que esse momento, que esse tempo de aprendizado que nós temos aqui na matéria, quando ele acabar, quando ele cessar e a gente retornar ao mundo espiritual, e aí? Será que eu verdadeiramente aprendi? Será que eu verdadeiramente consegui estender e vivenciar esse amor universal? Nem que seja um pouco? E aí ele segue: trocamos os muitos corpos na nossa caminhada para que possamos abolir o karma, corrigindo erros e ampliando nossos conhecimentos sobre a vida que continua em todas as direções do existir. Quem deseja ser livre haverá de conhecer a verdade, assim nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não consulta a vaidade dos homens para formular leis no universo, repetimos. E aí ele vai finalizar: quem não pôde ainda conceber a lei da reencarnação como bênção de Deus em nosso favor, medite sobre ela, ore pedindo inspiração. O céu nunca foi pobre de conhecimentos, principalmente no que tange a liberdade dos espíritos. Para derrubar o passado, não bastam alguns segundos de arrependimento. O arrependimento na reforma interna, pelo amor e pela caridade, pelo trabalho e pela compreensão. Tudo que possamos ver e sentir troca de formas periodicamente, porque a vida é movimento. É a mesma luz divina que move as formas que cada vez mais ascendem para a luz da verdade. Quem nasce, renasce. Esta é a lei. Então olha só como que ele finaliza aqui: quem nasce, renasce. Esta é a lei.
E aí, pessoal, a gente vê que nesse texto, nesse comentário aqui, Miramês traz para nós a reflexão da importância da reencarnação. O que é a reencarnação? Por que ela faz sentido? Por que ela é essa oportunidade que Deus nos dá da retificação dos passos? E ele fala aqui, corrigindo erros e ampliando nossos conhecimentos. Quer dizer, conforme a gente vai passando, a gente vai avançando, nós vamos abolindo erros. Hoje, talvez, nós não vivenciamos erros que nós vivenciamos há 2, 3 encarnações atrás. Olha o quanto é importante esse passo que é dado à frente. Hoje nós vivenciamos situações, optamos às vezes de forma equivocada, mas estamos também aqui prontos, né, na matéria que é a nossa escola, para a gente poder ir abolindo esses erros que não condizem com as leis de Deus, com as leis divinas. E a reencarnação é esse momento, né, da gente colocar em prática, da gente vivenciar a prática e pouco a pouco ir se desvencilhando de tudo aquilo que impede e que pesa a nossa caminhada, né, que nos impede a evolução. Quem nasce, renasce, esta é a lei. E eu acho que esse é um capítulo aí muito especial da live de hoje para a gente reler. Quem tiver a oportunidade aí, acessa lá o site, o livro dos espíritos comentado.com e clica na questão 205 e faça essa leitura. Eu acho que vocês vão gostar muito de ir degustando esse texto, né? De ir pouco a pouco entendendo essa defesa que ele faz sobre a reencarnação aqui no capítulo 1. Capítulo 1, isso mesmo. Pessoal, algum comentário sobre a questão 205? A gente já pode passar para 206. Fiquem à vontade. A Ângela colocou para nós aqui. É verdade, quando faço algo que não devo mais, chego até a perder o sono. Quer dizer, né, se a gente já tem a capacidade de entender que aquilo ali não foi bom, que não é legal, pessoal, já é um sinal para a gente se atentar, para a gente mudar, para a gente encaixar aquilo na nossa reforma, né, na nossa renovação moral. Todos nós viemos em busca dessa renovação, então se a gente consegue captar esses pontos exatos onde a gente precisa melhorar, é porque já chegou a hora, né? E aí cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, ir caminhando e optando sempre por crescer e por avançar, né? Vamos lá então para a questão 206. Está quase já no horário. Kardec pergunta lá na questão 206 o seguinte: uma vez que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto aos antepassados é uma coisa ridícula? É uma pergunta, né? É uma coisa ridícula? E aí a resposta diz o seguinte: é evidente que não, pois devemos sentir-nos felizes em pertencer a uma família na qual encarnam os espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços da família, pois os espíritos muitas vezes são atraídos a esta ou aquela família por causa da simpatia ou por ligações anteriores. No entanto, podeis acreditar que os espíritos de vossos antepassados não se sentem nem um pouco honrados com o culto que vos lhes prestam por orgulho. Olha o reforço aí, o culto por orgulho. O mérito deles somente recairá sobre vós na medida que vos esforceis por seguir os bons exemplos que eles vos deram. Só assim vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas também útil. Então olha só, né? Quando a gente tenta vivenciar aqueles exemplos que os antepassados nos deixaram, nossos familiares aqui no caso, né, específico, se a gente se espelha nesses exemplos, né, vira e mexe, pessoal, a gente conversa isso com os nossos familiares, né, quando a gente lembra daqueles que partiram, né,
a gente lembra dos exemplos, do que eles deixaram para nós de força, de resiliência, né? Para que a gente possa sempre buscar, né, estar firmes, alimentar esperança e fé na nossa caminhada, principalmente os mais antigos, que tiveram toda aquela vida, passaram por tantas e tantas experiências e deixaram para nós exemplos aí muito marcantes. Então isso vai ser bom para eles, isso vai ser agradável e também útil para eles. Agora, o que está sendo perguntado aqui com mais precisão é com relação ao culto. Nós vamos cultuar os nossos antepassados, né? É um culto assim, tá, mas para eles não vai fazer tanta diferença assim, que é o que a resposta traz para nós. Podeis acreditar, a resposta diz assim: podeis acreditar que os espíritos de vossos antepassados não sentem nem um pouco honrados com o culto que vós lhes prestam por orgulho. Então, sabe aquele orgulho? Nós vamos prestar um culto porque se for o orgulho pelo orgulho, para eles não vai fazer diferença. O mérito deles recairá sobre vós na medida que vos esforceis para seguir os bons exemplos que eles deixaram. Só assim vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas também útil. Então, que aquela lembrança seja mais do que agradável, seja útil, para que a gente possa ter sempre esses exemplos vivos na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa lembrança principalmente, né? E se tratando de família, são aqueles que conviveram conosco, que deixaram exemplos, para que a gente possa então passar a vivenciar esses exemplos e também ensiná-los às novas gerações que estão vindo aí. Isso sim vai ser agradável e também útil para todos nós. Vamos olhar então lá no comentário o que Miramês fala sobre essa questão. A Ângela colocou para nós: o que os faz felizes são as nossas ações no bem. Com certeza. Com certeza, né? Então vamos lá, capítulo 2, questão 206, né? Culto aos ancestrais. É isso que ele vai falar aqui para nós, olha só. Não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando nos lembramos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos antigos, pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontram. E ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes de moralidade, de trabalho e de amor. Então, pessoal, ele diz aqui que não é contra o culto, mas ele diz que quando a gente se lembra, a gente deve sempre se lembrar com gratidão e orar por eles, pedindo a Deus para abençoar onde quer que eles estejam, né? E cultivar o que eles deixaram de bom, de positivo para as nossas vidas. E aí lá no 4º parágrafo ele vai dizer que afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. Então, quando a gente exercita muito aquela parte do orgulho, né? Minha família, os meus antepassados, e aí, né? Toda aquela... Ele fala que não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. O culto aos ancestrais nunca é ridículo. É um ato de amor e gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é esse culto ficar limitado ao lar onde nasceu, que seja estendido para outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. Não gosta o homem de visitar quando pode países diferentes daquele em que estagia? De lá não traz coisas para a sua alegria e o seu conforto? Por que não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São nossos irmãos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo os nossos irmãos.
Então isso que ele fala no começo aqui do parágrafo é muito importante, com relação à reencarnação ser esse socorro para os espíritos. Por que é um socorro, pessoal? Porque nós ainda temos a necessidade de reencarnar. Então Deus nos oferece essa possibilidade como um socorro para nós, né? Para fazê-los encontrar inimigos do passado, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. Então a gente vai aí resolvendo pendências anteriores a cada oportunidade, a cada vivência, a cada nova reencarnação. E aí, mais à frente, ele vai dizer o seguinte, lá no sétimo parágrafo, olha só o que ele vai dizer para nós. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, encontra-se livre e às vezes é chamado a ingressar em uma outra família. No país onde animou um corpo ou em outro, ele vai encontrar ancestrais de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Então aqui ele retorna novamente àquele ponto da universalidade, né? O amor como esse aspecto universal que a própria reencarnação nos ajuda a desenvolver. Ajuda o nosso espírito, então, a passar pela experiência da reencarnação, trazendo ali contribuições para a nossa própria evolução. Então isso também é muito importante, ele vai reforçar isso. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que quer que seja feito na Terra. Banalidades. Banalidades, às vezes, que envergonham a própria consciência. Se desconhecesse o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da Terra. Eles, quando elevados, ficaram alegres quando seus familiares, ele põe familiares entre aspas, né? Principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas de seu mundo mental. Então ele faz essa observação com relação a gente ficar pedindo, né, as coisas para os nossos entes que já partiram. E principalmente as banalidades, né? A gente fica ali por pensamento, às vezes trazendo, chamando, né? Então a gente não sabe o estado deles no plano da vida espiritual. Então a gente não deve incomodá-los com as coisas da terra, coisas aqui, né, da matéria. Eles, quando estão num estado mais elevado do que nós, pessoal, eles vão ficar alegres quando a gente se propõe então a mudança, a abolir erros, a modificar, a melhorar, a perceber que nós estamos ali no caminho realmente da programação que nós viemos vivenciar. Então eles se alegram, né? Eles ficam felizes quando eles estando em uma situação onde eles conseguem compreender, né? Eles enquanto desencarnados, nós enquanto encarnados, e ali nós tentando passar pelas provas, pelas expiações, pelas experiências, de forma a diminuir os erros, aprender e, claro, dissipar as trevas que ainda nós trazemos de experiências anteriores, né? Melhorando e superando a cada dia. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes, e atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como a nossa família, a família de Deus. Pessoal, olha só esse comecinho aqui. Quando o amor quebrar as amarras do lar, às vezes a gente se prende, né? Eu vou amar só eu mesmo, só a minha família, só quem está perto de mim. Então, quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando os direitos de todos, claro, né? Nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, Jesus Cristo. Então a gente precisa se lembrar que desse referencial maior, que é o Cristo, que é o exemplo maior que nós temos.
a doutrina em todos os momentos, assim, na maioria dos textos, na maioria dos estudos que nós fazemos, nós nos deparamos com Cristo como esse exemplo, esse modelo e guia para todos nós. Que amor é esse, né? Esse amor puro, esse amor verdadeiro que ele veio em carne, na carne mesmo, nos mostrar ser possível. Então, se ele nos mostrou ser possível, pessoal, a partir disso é o nosso objetivo em comum. Meu, seu, da sua família, do seu amigo, daquele parente difícil, todos nós. Esse é o nosso objetivo maior. Aprender a amar e a vivenciar esse amor de forma sem muros e sem barreiras. É isso, é essa a mensagem do Cristo, que a gente ainda rateia tanto, tem tanta dificuldade em colocar em prática. O amor verdadeiro, puro. E apesar, né, da nossa dificuldade, que Deus nos propicie sempre oportunidades como esta da reencarnação para a gente aprender, para a gente ir pouco a pouco se desapegando dessa matéria e nos aliando mais ao mundo espiritual, a essa espiritualidade que nos ajuda e nos incentiva tanto a trilhar esse caminho em busca desse objetivo. Nem sempre é fácil, porque nós ainda estamos atrelados a situações, a erros, a dificuldades que são inerentes a nós mesmos. Mas vamos nos lembrar que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, na matéria, reencarnados, nós estamos passando por mais uma experiência de aprendizagem. Se a gente abrir mão disso, eu não quero, não vou fazer, eu acho que não precisa, eu sou assim mesmo, não vou mudar, o mundo que me aceite, o mundo que me... A gente precisa repensar. Se a gente tiver ainda esse tipo de pensamento, a gente precisa repensar o que a gente acredita, o que nos impulsiona a caminhar. Como que a fé e a esperança nos faz seguir adiante. Porque se a gente bater o pé e não querer avançar, não se deixar aprender, abrir espaço dentro da gente, dentro da nossa mente, né, do nosso raciocínio, para aprender, para ver o que realmente a gente precisa de mais urgente melhorar e pôr a mão na massa, nós vamos infelizmente perder mais uma oportunidade reencarnatória. A gente consegue imaginar, pessoal, quantos e quantos espíritos estão aguardando uma nova oportunidade? Quantos? Quantos milhões? Quantos bilhões? A gente não sabe, a gente sabe que são muitos. E nós já estamos aqui. Se nós já estamos aqui, foi pela permissão de Deus, pelo amparo e proteção de Jesus. Então, vamos fazer valer essa oportunidade. Vamos fazer valer essa grande chance que nós temos em mãos de avançar, de progredir. As coisas não estão fáceis? Sim, no mundo todo. Mas é um ingrediente aí para a gente poder botar a mão na massa e fazer a nossa parte. Vamos começar de dentro para fora, né? Vamos começar de dentro da gente. O que eu posso modificar dentro de mim? O que eu posso aprender? O que eu estou errando? Vocês já se fizeram essa pergunta? O que eu estou errando? Se a gente se fizer essa pergunta, pessoal, a nossa consciência responde pra gente. A gente sabe. A gente sabe. Por mais que a gente... eu não erro não, né? Eu sou perfeito, eu amo todo mundo, eu aceito tudo. Não é assim, né? Então, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos e vamos ouvir a resposta. Porque o nosso ser individual, o nosso espírito sabe o que nós precisamos melhorar. Então vamos dar vazão a isso, né? Vamos tentar caminhar para desenvolver isso cada vez mais, né? A Fabi colocou para nós aqui, é uma oportunidade, né? Essa oportunidade é divina. Então, que a gente possa fazer valer e aproveitá-la ao máximo, né? Pessoal, então é isso. A live de hoje. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui nesse novo... retomando o nosso antigo horário. E...
que a gente possa aí continuar firmes também nessa nova etapa, retomando esse horário, que é o horário que a gente fazia já há mais tempo, e a gente possa estar sempre unidos aí pelo estudo, pelos bons pensamentos, pela vontade de aprender, de avançar, de crescer, que a doutrina espírita continue nos ligando, né? Nós estamos aí em quantos lugares diferentes do Brasil, do mundo. Eu sei que tem pessoas que assistem a live em outros horários, que são de outros países. Então, isso é muito importante, né? Essa ligação que nós já estabelecemos e que a gente possa utilizar desse momento, desse tempo, desse canal, para a gente estar sempre unidos aí no intuito de aprender, de estudar, cada um dentro do seu contexto, cada um dentro das suas possibilidades, cada um aí retomando as suas atividades na casa espírita na medida que as casas estão voltando. Eu já retomei a minha atividade, graças a Deus, estou muito feliz. E é isso, né? A gente vai retomando aí a vida aos poucos, os horários, e pedindo a Deus muita proteção e muita lucidez para a gente lidar com tudo aí que está acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão deixando mensagens aí, obrigado, Gemolina, Deus abençoe a todos, né? Abraços para Gi, Marcela e Marcela. A Rose, abençoada noite para todos nós, que assim seja. Nós já vamos fazer a prece, tá? Aguardem só um minutinho, quem quiser acompanhar aí. É aquele momento onde a gente vai dedicar o nosso pensamento, vai direcionar o nosso pensamento para onde a gente quer que a espiritualidade auxilie, né? E preste algum socorro. A Diná colocou para nós: que alegria te reencontrar nesse horário, gratidão, que bom, né? Muita gente acompanhou hoje ao vivo. Realmente o horário da noite ele possibilita mais pessoas participarem, né, do que o horário da manhã. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. A Fran, sempre muito bom, Edu, que bom. Fran, obrigado. Ivonete, gratidão. Deixa eu ver aqui, a Regina também, gratidão, Edu. Adriana, graças a Deus temos a doutrina espírita, o estudo para compreender esta caminhada terrena onde viemos exercitar o amor, caridade para com o próximo, afinal somos todos irmãos. Que escola abençoada, né? A doutrina é aquele amparo, aquele bálsamo mesmo que vem do alto para nos auxiliar na nossa caminhada, né? A Caroline comentou aqui, tem parente que é difícil demais amar. Eles vêm para a nossa evolução mesmo, para nos ensinar aí algo que a gente ainda está precisando aprender, né? Está precisando dar aquele passo, realmente. A Ivanete colocou aqui, tem uma lição linda no livro Pensamento e Vida, cujo título é Amor. Então quem tiver o livro aí Pensamento e Vida, vai lá na mensagem Amor, é a indicação da Ivanete. Deixa eu ver aqui, acho que é só isso, né? De comentários, nós já vamos preparar então para fazer a prece. Tem mais comentários aqui. A Paulinha gostou de voltar por esse horário, que bom. Diná, Deus te abençoe, meu guri querido, obrigado, viu, Diná, pelo carinho. Adriana, gratidão, esse estudo tão importante, obrigado. João também tá aí sempre, o João sempre com a gente, dando essa força. Gratidão, isso aí. A Miriam, paz e bem, obrigado. Ivanete, esse estudo nos ajuda muito em nossa reforma íntima. Gratidão, Edu. Obrigado, eu que tenho que agradecer a vocês por estarem aqui. A Maria Elizabeth, boa noite, Edu. Foi muito bom, que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Pessoal, vamos então nos preparar para a nossa prece, que é um momento aí que muitos aguardam, né? Muitos estão sempre na espera desse momento, para a gente poder unir os nossos pensamentos, para que a espiritualidade também nos auxilie. Obrigado, Adriana, obrigado, Aline. Pessoal, então vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Normalizando a nossa respiração. Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe da humanidade inteira, a essa espiritualidade amiga que nesse instante se desdobra em atendimento, em assistência a todos nós.
Pedimos para que os bons espíritos, esses amigos da luz que nos acompanham nesse instante, nos visite nos nossos lares, nossas casas, o ambiente onde nós estamos nesse momento. E que seja feita uma limpeza, uma ionização em todo o ambiente, para que a gente possa nos sintonizarmos melhor com a espiritualidade amiga, com os bons espíritos que nesse instante nos visitam. Pedimos para que esse bálsamo consolador, que vem diretamente de Jesus, possa envolver os nossos lares em muita proteção, em muita luz, em muito amparo, em muito equilíbrio. Que o amor do Mestre possa nos inspirar a caminhar melhor na Terra, aproveitar mais a oportunidade que nós estamos tendo nesse instante da reencarnação neste planeta, que é um planeta escola, que é um planeta que nos propicia lições, experiências que nos farão avançar na escola da vida. Pedimos a Jesus, esse Mestre amorável, que nos envolva em muita paz, em muito equilíbrio. A nós, aqueles que compartilham conosco do mesmo lar, nossos familiares, aqueles aos quais os nossos corações se afinizam em primeiro instante, no movimento de irradiação para aqueles seres aos quais amamos, encarnados e desencarnados, para o nosso quarteirão, para o nosso bairro, se expandindo sempre essa luz que é puro amor, que é pura assistência. Ela vai se expandindo, se irradiando para a nossa cidade inteira, para o nosso estado, para o nosso país, que tanto precisa de direcionamento, de amparo, de equilíbrio, para todo o globo terrestre, para todos os países que vivem as suas questões, vivem os seus dilemas, vivem os seus problemas internos. Pedimos a Jesus e à espiritualidade amiga que inspirem a todos, nesse instante, a melhores decisões, a melhores encaminhamentos, que beneficiem a todos, principalmente aqueles mais vulneráveis, aqueles que estão passando pelas provas dolorosas da fome, da miséria, da violência. Te pedimos, Mestre, para que olhe por todos eles e que essa luz que envolve a todos nós, essa luz que nos inspira a sermos melhores, essa luz que nos recarrega as baterias do nosso espírito, para que ela abarque a todos os seres humanos, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, ainda ligados a este globo. Que o teu amor infinito vele por todos nós, nos dê forças para seguir as provas, as experiências ainda necessárias para que o amor desperte verdadeiramente em nossos corações. Te pedimos, Mestre, que abençoe a nossa semana que está começando, as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos deslocamentos. Que possamos, naquele momento talvez mais difícil do nosso dia, da nossa semana, parar um pouco e nos lembrar de Ti e nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga que estará sempre de braços abertos a nos estender o socorro e a ajuda necessária. Te pedimos ainda por aqueles que estão passando pelas enfermidades, pelas dores, pela dor da perda, da separação momentânea dos entes queridos, dos amigos, daqueles aos quais os corações nutrem grande afeto. Coloque, Mestre, no coração de cada um
muita luz, muito conforto e muita paz. Nos envolva hoje e sempre no teu amor infinito e que possamos sempre estarmos sintonizados a Ti, aos nossos mentores amigos, aos bons espíritos que nos acompanham e a toda a espiritualidade que nos vela e nos guarda. Esteja conosco, Mestre Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muita luz e muita paz para todos nós. Um abraço especial para vocês. Na semana que vem, excepcionalmente, nós vamos fazer a live às 9 horas da manhã, por ser feriado. Tá bom, pessoal? E aí, nas lives seguintes, a gente retorna, então, para as 20 horas. Combinado? Ninguém vai esquecer, né? Se tiver alguma dúvida, consulta lá o calendário de lives que foi postado na última sexta-feira. Tá bom? Muito obrigado. Lúcia, minha querida, beijo. Saudades. Fran, Sônia, Adriana, todos vocês. G também. Foi linda, né? Que bom estar com vocês. Estou me sentindo bem melhor do que quando a gente começou a live. Que bom, né? Paulinha, todos vocês que estão aí, que Jesus derrame muitas bênçãos, muita proteção sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão ligados a nós e toda a família humana, né? Um abraço, Miriam, Fabi, Elane, Caroline, Anderson, Adriana, todos vocês. Muita luz e muita paz. Até semana que vem. Tchau, tchau.